Resumo da doutrina católica. Introdução. Antes de subir ao céu, Jesus deixou a igreja para continuar a sua obra no mundo. E Jesus subiu a um monte e chamou a seus que ele quis e constituiu 12 deles como apóstolos para andarem com ele e pregar e expulsar demônios. Marcos 3,13-15. E ao chefe dos apóstolos Jesus disse: Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16,18. Eis, pois, que Jesus instituiu uma única e verdadeira igreja que é a Igreja Católica. São Pedro foi o primeiro Papa, isto é, o representante visível de Jesus na Terra. Hoje o representante de Jesus é o Papa João Paulo II. Toda a verdade e autoridade deixadas por Jesus estão na Igreja Católica. No início do século XVI, por volta do ano 1530, um sacerdote alemão chamado Martinho Lutero, revoltado com certos erros administrativos da Igreja Católica, deixou a verdadeira igreja e fundou uma igreja para si, chamada protestante ou luterana. A seguir muitas outras pessoas acharam por bem fundar também, por conta própria, outras igrejas, seitas, etc. Muito embora todas essas milhares de igrejas e seitas que existem hoje pelo mundo falem de Jesus e preguem o seu evangelho, elas não se originam da vontade de Cristo. Na verdade, esta divisão fere dolorosamente o Sagrado Coração de Jesus. Na última ceia, Jesus rezou: que todos sejam como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. E o mundo creia que tu me enviaste. João 17,21. O Papa João Paulo II, no livro Cruzando o Limiar da Esperança, na página 143, assim se expressa: não é possível imaginar que esta igreja, instituída por Cristo sobre o fundamento dos apóstolos e de Pedro, não seja una. Verdadeiramente, Jesus Cristo instituiu a igreja como sacramento de salvação para todos os povos. Assim, todas as pessoas de boa vontade, de qualquer raça, de qualquer país, de qualquer religião, podem salvar-se. Mas a salvação só se dá por causa da Igreja Católica, e em vista dos méritos infinitos de Jesus. É por isso que todos, no mundo inteiro, devem chegar ao conhecimento de Jesus e de sua igreja. É vontade de Deus e é uma questão de gratidão e justiça amar aquele que nos salva. Jesus disse aos seus apóstolos: ide pelo mundo inteiro, ensinai o evangelho a todas as gentes e fazei-os discípulos meus. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu apenas uma igreja. Assim, pois, pertencer à verdadeira igreja de Jesus, que é a Igreja Católica, é como participar de um banquete com todos os tipos de alimentos os mais deliciosos, que são os sacramentos, meios extraordinários dados por Deus, eficazes para a salvação eterna, os quais só os padres da Igreja Católica têm o poder e a autoridade para ministrar. Frequentar outras igrejas e seitas é como ir a um banquete onde só há pão seco e água, no máximo. Já no século XII, também São Francisco de Assis percebeu que muitos na igreja, bispos, padres e fiéis, não estavam agindo bem. Porém, ele não saiu da verdadeira igreja. Ao contrário, chamou a atenção de todos para corrigirem os erros. E ele próprio deu o exemplo, fazendo muita penitência, e agindo como Deus desejava que a igreja agisse. E a igreja foi restaurada por Deus através da humildade de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis agiu com humildade e não saiu da verdadeira igreja. Ao contrário, permaneceu nela e ajudou a melhorar. O padre Martinho Lutero agiu com orgulho e deixou a igreja. Os católicos não são maiores, nem melhores que ninguém, e não são os únicos que se salvam. Ao contrário, poderão ser julgados com maior severidade. Porém, eles, como ninguém mais no mundo, gozam da verdadeira liberdade dos filhos de Deus, e têm à sua disposição todos os meios necessários para a salvação, principalmente o maior e o mais importante, que é a Sagrada Comunhão. Jesus presente em corpo, sangue, alma e divindade na hóstia consagrada pelo sacerdote. No Evangelho de São João está escrito: eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo. João 6, 51-52. Este pão vivo só existe na Igreja Católica. Fora dela, este pão é só pão material, e nada mais. Não há nenhum benefício espiritual em comer este pão fora da Igreja Católica. É como querer matar a sede com um copo vazio. Na Igreja Católica os fiéis têm Cristo vivo, presente, na hóstia consagrada como alimento para a vida da alma. Fora da Igreja Católica,
Os fiéis só podem falar de Jesus. Outro sacramento necessário para a salvação é o da penitência. É certo que é somente Deus quem perdoa os pecados. Na Igreja de Cristo, que é católica, Deus perdoa os pecados através do sacerdote. Na confissão, o penitente ouve do sacerdote o perdão dado por Deus. E o penitente tem a certeza absoluta de que Deus o perdoou. Quanto aos outros penitentes que se confessam diretamente a Deus, eles nunca têm a certeza absoluta de que foram perdoados. Eles não ouvem a voz de Deus, como os católicos a ouvem através da boca do sacerdote. No Evangelho de São João estão estas palavras de Jesus aos apóstolos: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem não perdoardes os pecados, estes não serão perdoados. João 20, 23. Mas, se a Igreja Católica é tudo isso, por que se fala tão mal dela? Por que tantas críticas sobre os seus erros, como, por exemplo, as torturas na Inquisição, etc. Por que se ataca tanto o Papa? A resposta é simples. A Igreja Católica é uma instituição divina, mas administrada por seres humanos, que são limitados e erram. A Igreja não erra. A verdade confiada a ela por Jesus permanece imutável. As pessoas, contudo, erram. Além disso, o demônio existe e é inteligentíssimo. Ele sabe que se conseguisse destruir a verdadeira Igreja, que é a católica, ele teria nas mãos o mundo. É por isso que ele instiga os ataques permanentes contra a Igreja Católica. Dificilmente iremos ver alguém atacando qualquer outra religião, outra igreja, seitas, etc. Mas a Igreja Católica é alvo constante de ataques de todo tipo. Nas escolas, nas universidades, nas festas, em reuniões de todo tipo, e, principalmente pela TV, sempre há alguém atacando a Igreja de Cristo e debochando dos seus dogmas, isto é, negando ser Jesus, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, negando a infalibilidade do Papa em questões de fé e moral, negando a virgindade perpétua de Maria Santíssima, negando a presença real de Jesus na Eucaristia, etc. Para finalizar o breve comentário, uma pergunta: qual o líder religioso que quase todos os presidentes e reis do mundo inteiro vão visitar em Roma, ou que é convidado a visitar os seus países? Qual o líder religioso que muitos presidentes e reis chegam a beijar-lhe a mão? Muitos escolhem outras igrejas porque elas são mais alegres. Não se pode trocar o verdadeiro pelo alegre. A verdadeira alegria não é só ficar cantando e pulando. A verdadeira alegria está no coração. E esta alegria só Deus pode dar, na verdadeira igreja. A Igreja Católica é, por fim, uma família completa porque ela tem um pai que é Deus e tem mãe, a Virgem Maria, chamada também de Mãe de Deus. Sim, ela é Mãe de Deus porque é mãe verdadeira de Jesus Cristo, que é Deus. Ela completa a Igreja de Cristo com a sua ternura maternal. Parte 1. Quem é Deus? Deus é um Espírito perfeito e eterno, Criador do céu e da terra. Temos um só Deus, o Pai de quem tudo provém e nós somos criados por Ele. 1 Coríntios 8,5-6. Deus é Espírito. João 4,24. Onde está Deus? Deus está no céu, na terra, em toda parte. Em todo lugar estão os vossos olhos observando os maus e os bons. Provérbios 15,3. Deus vê e conhece todas as coisas. Sim, Deus vê, conhece todas as coisas presentes, passadas e futuras. Até conhece todos os nossos pensamentos. Deus conhece todas as coisas. 1 João 3,20. O Senhor sonda todos os corações e penetra em toda a imaginação dos pensamentos. 1 Coríntios 28,9. Há um só Deus, sim. Há um só Deus e não pode haver mais de um porque é o único e supremo Senhor de tudo e de todos. Há um só Deus e Pai de todos que está acima de todos. Efésios 4,6. Vedes afinal que eu sou um só e não há Deus ao meu lado. Deuteronômios 32,39. Quantas pessoas há em Deus? Em Deus há três pessoas realmente distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas, mas se amam tanto que formam um só Deus. Ide, pois, ensinai todas as gentes e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28,19. Jesus se fez batizar por João no Rio Jordão. E o Espírito em forma de pomba desceu sobre ele. E uma voz veio do céu. João 10,30. Este é o meu Filho muito amado. Marcos 1,9-11. Como se chama este mistério? É o mistério da Santíssima Trindade. Três são os que dão testemunho: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, e esses três são só.
1 João 5,7. Existe diferença entre as três pessoas. As três pessoas em Deus Pai, Filho, Espírito Santo são todas iguais, porque têm a mesma natureza divina, o mesmo poder, a mesma santidade e as mesmas virtudes. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á tudo. Eu e meu Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. João 14,25 a 26. Deus é eterno. Antes de o mundo existir, Deus já existia. Deus é Pai e Criador de tudo quanto existe. Ele nunca nasceu e nunca morrerá. Antes que nascessem as montanhas e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade vós existis, ó Deus. Salmo 89,2. Quem é o Pai? O Pai é Deus. É a primeira pessoa da Santíssima Trindade. É vosso Pai, que está no céu. Mateus 23,9. Quem é o Filho? O Filho é Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem por amor de nós. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Mateus 16,16. Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todos tivessem a vida eterna. João 3,10. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele habita naquele que foi batizado e vive em estado de graça. Ele nos santifica e nos ajuda a fazer boas obras. O nosso corpo é o templo e a casa do Divino Espírito Santo. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? 1 Coríntios 3,16. O Espírito de verdade, que procede do Pai, dará testemunho de mim. João 15,26. Quem fez o mundo? O mundo e tudo quanto existe foram feitos por Deus. Deus fez tudo do nada e pela força de sua palavra. Olha para o céu e para a terra, vê as coisas que há neles e te convence bem de que Deus as criou do nada. 2 Marcos 7,28. Existem anjos. Sim, Deus criou os anjos que são puros espíritos. Eles não têm corpo como nós. Bendizei ao Senhor todos os anjos fortes e poderosos que executais as ordens e obedeceis às suas palavras. Salmo 102,20. Para que Deus criou os anjos? Deus criou os anjos para sua glória e seu serviço. Muitas vezes os anjos também servem aos homens. Nós todos temos um anjo da guarda, que nos acompanha e protege em todo momento. Eis que enviarei o meu anjo, que vai diante de ti e te guarda pelo caminho. Respeita-o, ouve a sua voz e não o desprezes, pois ele fala em meu nome. Êxodo 23,20 a 21. Existem demônios. Sim, uma parte dos anjos se revoltou contra Deus e por isso foram expulsos do paraíso e se tornaram demônios. O demônio nos tenta e quer nos levar ao pecado. Deus não poupou os anjos que picaram, mas precipitou-os no inferno. 2 Pedro 2,4. Vigiai, porque o demônio anda em redor como um leão a rugir, procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. O que é o homem? O homem é uma criatura de Deus. Ele tem corpo e alma, por isso é capaz de pensar, querer e amar. Fizeste um pouco inferior aos anjos, de glória e esplendor o coroaste-lhe deste poder sobre as obras de tuas mãos. Salmo 8,5 a 7. Como foi feito o homem? O homem foi feito à imagem de Deus. Deus formou o corpo do barro da terra e lhe inspirou o espírito da vida. A imagem de Deus que o homem possui refere-se à inteligência e à vontade, além da nossa alma, que não podemos ver neste mundo. Façamos o homem segundo nossa imagem. Gênesis 1,26. Deus formou um homem do barro e lhe inspirou no rosto o sopro da vida. Gênesis 2,7. Como se chamam o primeiro homem e a primeira mulher? O primeiro homem chama-se Adão e a primeira mulher chama-se Eva, que foi tirada do homem. E Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era mãe de todos os viventes. Gênesis 3,20. O homem e a mulher têm a mesma dignidade? Sim, o homem e a mulher têm a mesma dignidade humana, os mesmos direitos e os mesmos deveres. Nenhum é inferior ao outro. Eis aqui agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2,23. Para que Deus criou o homem foi criado por Deus para conhecer, amar e servir a Deus neste mundo, e depois da sua morte, viver com Deus na sua glória. Verdade é que Deus criou o homem para a imortalidade. Sabedoria 2,23. Destruída é nossa tenda na terra, temos no céu uma habitação eterna. 2 Coríntios 5,1. Onde Deus colocou Adão e Eva? Deus colocou os primeiros homens no paraíso terrestre. Isto significa, viviam felizes, sem sofrimento, sem doenças,
sem pecado e sem a morte. Deus tinha criado desde o início um paraíso de delícias no qual pôs o homem que tinha formado. Gênesis 2,5. Adão e Eva pecaram. Por tentação do demônio, Adão e Eva desobedeceram a Deus. No seu orgulho queriam ser iguais a Deus. E a mulher tirou da árvore o fruto e comeu e deu a seu marido, que também comeu. Gênesis 2,6. O pecado de Adão e Eva passou para todos os homens. Porque somos filhos de Adão e Eva, o pecado dos nossos primeiros pais passou para todos os homens. É o pecado original. Por um só homem o pecado entrou no mundo e nele os homens pecaram. Romanos 5,12. Todo homem que nasce tem esse pecado original. Sim, todos os homens nascem com este pecado, que somente será apagado pelo batismo. Por isso todas as crianças devem ser batizadas. Quem não renascer por meio da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino dos céus. João 3,5. Maria Santíssima tinha este pecado. Maria Santíssima é a única pessoa que por graça de Deus não nasceu com este pecado. Por isso a chamamos Maria concebida sem pecado. Ela é a Imaculada Conceição. Ave Maria cheia de graça. Lucas 1,28. Parte 2. Quem é nosso Salvador? É Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem. Jesus é Deus e homem. Deus amou tanto o mundo que enviou seu próprio Filho, para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Como Jesus se fez homem, ele nasceu de Maria Virgem por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre ti, a virtude do Altíssimo te cobrirá. Por isso, o santo que há de nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Lucas 1,35. Onde Jesus nasceu? Jesus nasceu pobre na cidade de Belém da Judéia, em uma gruta de pastores, e foi reclinado em uma manjedoura. E tu, Belém, terra de Judá, não és a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o Salvador do meu povo, Israel. Mateus 2,6. Quem é a mãe de Jesus? A mãe de Jesus é Maria, Nossa Senhora. Ela é verdadeiramente mãe de Deus. O Espírito Santo virá sobre ti e o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Quem é São José? São José é o esposo de Maria e pai adotivo de Jesus. E José tomou Maria por esposa e não a conhecia até que deu à luz o seu filho primogênito e lhe pôs o nome de Jesus. Mateus 1,24-25. Obs, Nossa Senhora é proclamada sempre Virgem Maria. Virgem antes, durante e depois do parto. Nossa Senhora e São José nunca praticaram os atos próprios dos esposos. Eram puríssimos companheiros. Ela foi sempre virgem e São José foi sempre casto. Porque Jesus se fez homem. Jesus foi enviado pelo Pai para nos ensinar o caminho da felicidade e salvar todos os homens do pecado e do inferno. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Eu sou o caminho e ninguém vai ao Pai senão através de mim. João 14,7. O que fez Jesus para nos salvar? Ele sofreu e morreu por nós na cruz e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Jesus foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. 1 Pedro 3,18. Como chamamos o mistério da morte e ressurreição de Jesus? É o mistério da redenção, o mistério pascal. Ele destruiu o poder da morte e pela ressurreição nos deu uma nova vida. Como todos os homens morrem em Adão, no Cristo todos ressuscitam. 1 Coríntios 15,22. Que fez Jesus 40 dias depois da ressurreição? Jesus subiu ao céu, voltou para junto do Pai. No céu ele preparou um lugar para todos os homens que têm boa vontade. O Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Marcos 16,19. E quando tiver preparado um lugar para vós, virei novamente e vos levarei comigo. João 14, 2-4. Quem Jesus enviou do céu para os apóstolos? Jesus mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo que meu Pai em meu nome mandará, vos ensinará tudo. João 14,26. O que o Espírito Santo concedeu aos apóstolos? Ele deu aos apóstolos inteligência, força e coragem para pregar a todos os homens o Evangelho de Jesus Cristo. O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Gálatas 5,22. Jesus fundou uma igreja. Antes de subir ao céu, Jesus deixou a igreja para continuar a sua obra no mundo. E Jesus subiu a um monte e chamou a seus que ele quis e constituiu 12 deles como apóstolos para andarem com ele e pregar e expulsar demônios.
Marcos 3,13 a 15. O que é a igreja? A igreja é a grande família de Deus. Formam a igreja os santos do céu, as almas do purgatório e os fiéis aqui na terra que observam os ensinamentos de Jesus. Com efeito, todos os que são de Cristo e têm o seu Espírito Santo estão unidos numa só igreja e ligados uns aos outros. Efésios 4,16. Quem foi o primeiro Papa? Foi São Pedro. O Papa de hoje é João Paulo II. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16,18. Qual é a missão da igreja? A igreja, em nome de Jesus, ensina o caminho da salvação e administra os sacramentos. Ide, pois, ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo o que mandei. Mateus 28,19 a 20. Quem são os ministros de Jesus aqui na terra? São o Papa, os bispos e os sacerdotes que pregam e administram os sacramentos em nome de Jesus. Cuidai vós mesmos de todo o rebanho de Cristo, a vós confiados e cuidai dele de boa vontade. 1 Pedro 5,2. Parte 3. Quais são os sacramentos da Igreja? 1. Batismo. 2. Confirmação ou crisma. 3. Sagrada Eucaristia, comunhão. 4. Penitência, confissão. 5. Sacramento dos enfermos, unção dos enfermos. 6. Sacramento da ordem, padres e freiras. 7. Matrimônio. Todos os homens devem ser batizados. Sim, todos devem ser batizados para pagar o pecado original e pertencer à Igreja, que é a família de Deus. Aquele que crer em Jesus e no seu Evangelho, e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Marcos 16,10. Quais são os efeitos do batismo? O batismo apaga o pecado original, faz-nos filhos de Deus e da Igreja e abre para nós as portas do céu. Vós fostes lavados do pecado e consagrados a Deus e aceitos por Ele por meio de Jesus Cristo e pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios 6,11. Como se batiza a criança que está para morrer? Derrama-se água sobre a cabeça e se diz as palavras, diz-se o nome da criança e se acrescenta, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que recebemos na crisma? Na crisma recebemos o Espírito Santo que nos dá inteligência e força para conhecer e fazer o que é bom. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Isaías 61,1. O que é o sacramento da Eucaristia? A Eucaristia é Jesus que está presente na hóstia consagrada com seu corpo, sangue, alma e divindade. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. João 6,55. Quem instituiu a Sagrada Eucaristia? Foi Jesus Cristo, quando na última ceia tomou o pão em suas mãos e disse, tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou o cálice de vinho e disse, tomai e bebei, isto é meu sangue. Lucas 22:19 a 20. A quem Jesus deu poder de mudar pão em seu corpo e vinho em seu sangue. Jesus deu este poder aos padres que na Santa Missa mudam pão em corpo e vinho em sangue de Jesus. Somente na Igreja Católica acontece este milagre. Somente os sacerdotes da Igreja Católica têm este poder dado por Jesus, para transubstanciar o pão no corpo e o vinho no sangue de Cristo. Somente na Igreja Católica se come e se bebe, na comunhão, o corpo e o sangue de Jesus. Fazei isto em memória de mim. Lucas 22,19. O que é a Santa Missa? A Santa Missa é o sacrifício de Jesus na cruz, porque o mesmo corpo e o mesmo sangue que Jesus ofereceu na cruz ao Pai para salvar o mundo, Ele o oferece também na missa. O corpo e o sangue de Jesus presente na hóstia e no vinho da missa é o mesmo corpo e sangue de Jesus na cruz. Isto é meu corpo que será entregue por vós e é meu sangue que será derramado para a remissão dos pecados. Lucas 22,19 a 20. Quem pode comungar? Só pode comungar quem é batizado e está em estado de graça, isto é, sem pecado grave. Que cada um examine a si mesmo e assim como deste pão e beba deste cálice. 1 Coríntios 11,28. O que acontece com aquele que comunga com pecado grave na alma? Ele come e bebe a sua própria condenação. 1 Coríntios. O que é o sacramento da confissão ou penitência? A confissão é o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é tão fiel e justo que nos perdoa os pecados e nos purifica de toda iniquidade. 1 João 1,9. Quem perdoa os pecados é Jesus Cristo, por meio do sacerdote da Igreja Católica. Recebei o Espírito Santo. A quem vós perdoardes os pecados, a eles serão perdoados. A quem não perdoardes os pecados, estes não serão perdoados.
João 20,22-23. O que é necessário para uma boa confissão? 1. Exame de consciência. Lembrar-se de todos os pecados, ao menos dos mortais. 2. Contrição. Arrepender-se dos pecados e pedir perdão a Deus. 3. Bom propósito. Prometer a Deus não pecar mais. 4. Confissão. Dizer os pecados ao sacerdote. 5. Satisfação. Rezar a penitência ou fazer uma obra que o sacerdote mandou. Quem deve se confessar? Quem cometeu um pecado grave e está em estado de pecado mortal deve se confessar o quanto antes. Não te envergonhes de confessar os teus pecados. Eclesiástico 4,31. Que é o sacramento dos enfermos. É o sacramento dado por Jesus para consolar, confortar os doentes, os idosos e pessoas que estão para morrer. Está alguém enfermo? Mande chamar os sacerdotes da igreja e eles rezem sobre ele ungindo-o com óleo no nome do Senhor. E se tiver cometido pecados ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5,14-15. Que é o sacramento da ordem. É o sacramento dos sacerdotes, quando recebem a ordem de pregar e o poder de celebrar a Santa Missa e perdoar os pecados. Considerem-nos todos como ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 6,4. Que é o sacramento do matrimônio. Pelo sacramento do matrimônio, Deus abençoa os que querem se casar e dá aos esposos as graças para viverem em paz e amor e cumprir os seus deveres de paz. Deus os abençoou. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1,28. O que Deus uniu o homem não separe. TB. Quais são os mandamentos da lei de Deus? 1. Amar a Deus sobre todas as coisas. 2. Não tomar seu santo nome em vão. 3. Guardar os domingos e festas de guarda. 4. Honrar pai e mãe. 5. Não matar. 6. Não pecar contra a castidade. 7. Não furtar. 8. Não levantar falso testemunho. 9. Não desejar a mulher do próximo. 10. Não cobiçar as coisas alheias. Quais são os mandamentos da igreja? 1. Ouvir ativa e piedosamente a Santa Missa inteira nos domingos e festas de guarda. 2. Confessar-se ao menos uma vez cada ano. 3. Comungar ao menos uma vez cada ano. 4. Jejuar e abster-se de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Praticar uma obra de penitência em todas as sextas-feiras do ano. 5. Pagar o dízimo segundo o costume. Que é o pecado? Pecado é uma desobediência voluntária à lei de Deus ou da igreja. Quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. O que é o pecado mortal? É uma desobediência grave à lei de Deus ou da igreja feita com pleno conhecimento e pleno consentimento. Por exemplo, deixar de rezar por muito tempo, abandonar a igreja verdadeira e procurar seitas, maçonaria ou espiritismo, faltar à missa nos domingos e dias santos por comodismo ou negligência, desobedecer ou ofender gravemente os pais, ferir gravemente ou matar o próximo, ter ódio contra o outro, praticar atos impuros sozinho ou com outros, prostituição, adultério, roubar coisas importantes ou praticar grave injustiça, levantar grave calúnia contra o próximo, embriaguez, injúria grave e difamação. Existe pecado que conduz à morte, mas há pecado que não conduz à morte. 1 João 1,8. Tens a reputação de que vives, mas estás morto. Apocalipse 3,1. Quais são os pecados capitais? Soberba, avareza, impureza, ira, gula, inveja, preguiça. Que é a morte? Na morte a alma se separa do corpo e entra na eternidade para ser julgada por Deus. Qual é o julgamento de Deus após a morte? Cada homem será julgado logo depois da morte. Quem morrer em estado de graça, sem pecado grave na consciência, será salvo. Quem morrer com pecado grave na alma, e é separado de Cristo, será condenado para sempre. Deus retribuirá a cada um por suas obras. A vida eterna para aqueles que pela constância no bem visam a glória, a honra e a imortalidade. A ira e a indignação para os egoístas, rebeldes à verdade e submissos à injustiça. Deus não faz opção de pessoas. Romanos 2,6-11. É estabelecido ao homem morrer uma só vez, e depois segue o juízo. Hebreus 9,27. Que devemos fazer para que a morte não nos encontre despreparados, isto é, sem estar no estado de graça? Devemos evitar, custe o que custar, o pecado grave. Mas se por fraqueza nossa cairmos em falta grave, é preciso nos arrependermos, pedir perdão a Deus e nos confessarmos a um sacerdote logo que for possível. Vigiai porque não conheceis nem o dia nem a hora,
Mateus 25,13. Por isso também vós ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. A ressurreição do corpo. No fim do mundo, todos os homens ressuscitarão. A alma se une novamente ao corpo. Então, segue o grande juízo final. Os maus serão condenados para o fogo do inferno e os bons irão com Jesus para o céu. O Rei do mundo nos fará ressurgir para uma vida eterna. 2 Macabeus 7,9. Vem a hora em que todos os que estão no sepulcro hão de ouvir a sua voz e sairão dele. Os que tiverem praticado o bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da condenação. João 5,28 a 29. O que é o inferno? O inferno é o sofrimento eterno. Estar separado de Deus para sempre. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, e estes irão para o tormento eterno. Mateus 25,41 a 46. Serão castigados com a perdição eterna, longe da face do Senhor e da sua glória. 2 Tessalonicenses 1,9. O que é o céu? O céu é alegria e felicidade eternas, unidos a Cristo para sempre. Os olhos não viram e nem os ouvidos ouviram nem o coração jamais imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. O que é o purgatório? Há uma prisão da qual não se sairá senão quando tiver pago o último centavo. Mateus 18. A purificação final ou purgatório. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório sobretudo no Concílio de Florença e de Trento. O Papa João Paulo II fala sobre purgatório no Jornal Oficial do Vaticano Osservatore Romano do dia 13 de setembro de 1998. Encontramos as seguintes palavras do Santo Padre: encoraja os católicos a rezarem, com fervor, pelos mortos, pelos membros de suas famílias e por todos os nossos irmãos e irmãs falecidos, para que possam obter a remissão das penas devidas a seus pecados e possam ouvir o chamado do Senhor: vem, ó minha pobre alma, para o repouso eterno. Eu asseguro aos fiéis que rezarem pelos mortos, pela intercessão de Nossa Senhora, que cordialmente prometo-lhes minha bênção apostólica. Prazerosamente estendo-a durante o ano milenar a todos que rezarem pelas intenções das almas do purgatório, que tomarem parte na Eucaristia e que oferecerem sacrifícios pelos mortos. Quais são os dons do Espírito Santo? Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, santo temor, respeito de Deus. Quais são as obras do misericórdia? São 14. 7 são corporais, e 7 são espirituais. Corporais: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os doentes e encarcerados, dar pousada aos peregrinos, remir os cativos, enterrar os mortos. Espirituais: dar bons conselhos, ensinar os ignorantes, consolar os tristes, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do próximo, rogar a Deus pelos vivos e defuntos. Quais são as 8 bem-aventuranças? 1. Bem-aventurados os pobres em espírito, isto é, os desapegados dos bens materiais, porque deles é o reino dos céus. 2. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. 3. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. 4. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. 5. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 6. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. 7. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. 8. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Quais são as orações diárias do cristão? O bom cristão reza de manhã, à noite, na hora das refeições, e nos domingos e dias santos vai à missa. É bom o cristão participar de um movimento comunitário da igreja. É aconselhável o cristão participar de um movimento comunitário da igreja para conhecer e viver melhor a sua fé, para viver mais unido a seus irmãos na oração e na caridade e participar das promoções em favor dos pobres. Movimentos comunitários: Legião de Maria, Apostolado da Oração,
grupo de jovens, cursinho de cristandade, movimento de casais, grupos de oração em geral, etc. Como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. Salmo 132,1. Tende o mesmo amor, uma só alma, e os mesmos pensamentos, visando não os próprios interesses e sim os dos outros. Filipenses 2,2-4. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2,18. Parte 4. O que diz a Igreja sobre o Espiritismo? Em 1953, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reafirmou a determinação feita pelo Episcopado Nacional na Pastoral Coletiva de 1915, revista pelos bispos em 1948 nestes termos: os espíritas devem ser tratados, tanto no foro interno como no foro externo, como verdadeiros hereges e autores de heresias, e não podem ser admitidos à recepção dos sacramentos, sem que antes reparem os escândalos dados, abjurem o espiritismo e façam a profissão de fé. Segundo o novo Código de Direito Canônico, de 1983, chama-se heresia negação pertinaz, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dela. Cânon 751. E no Cânon 1364-1, a nova legislação eclesiástica determina que o herege incorre automaticamente em excomunhão, isto é, deve ser excluído da recepção dos sacramentos. Cânon 1331-1. Não pode ser padrinho de batismo. Cânon 874, nem da crisma. Cânon 892. E não lhe será lícito receber o sacramento do matrimônio sem licença especial do bispo. Cânon 1071, e sem as condições indicadas pelo Cânon 1125. Também não pode ser membro de associação ou irmandade católica. Cânon 316. Porque a Igreja declara assim sobre o Espiritismo. Porque ao pregar a reencarnação, o Espiritismo nega todo o valor da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Pela nossa salvação, o Espírita nega a misericórdia divina que nos salva. O Espírita afirma que cada um se salva por si mesmo, pagando os pecados através de várias vidas reencarnações e que não existe o inferno. Ora, Jesus morreu pelos nossos pecados para nos livrar exatamente do demônio e do inferno. E isto justamente porque não podemos nos salvar por nós mesmos. Vejamos o que diz a Epístola de São Paulo apóstolo aos Hebreus, capítulo 9, versículos 27 e 28, e, assim como está decretado que os homens morram uma só vez, e que depois disso se siga o juízo, assim também Cristo se ofereceu uma só vez para pagar os pecados de muitos. A segunda vez aparecerá, não por causa do pecado, mas para a salvação daqueles que o esperam. O que diz a Igreja sobre a maçonaria? Na ata da Sede Apostólica NR 73, de 16 de novembro de 1983, Acta Apostólica S. diz: está decretado pela Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, permanece inalterado o parecer negativo da Igreja a respeito das associações maçônicas, pois os seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja e por isso permanece proibida a inscrição nelas. Os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão. O Sumo Pontífice João Paulo II, durante a audiência concedida ao subscrito cardeal prefeito, aprovou a presente declaração, decidida na reunião ordinária desta Sagrada Congregação, e ordenou a sua publicação. Roma, da sede da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, 16 de novembro de 1983. Joseph Ratzinger, cardeal prefeito, porque a Igreja decide assim sobre a maçonaria. Eis os motivos. 1. O relativismo e o subjetivismo maçônico negam todo dogma. 2. Exclui-se o conhecimento objetivo da verdade. 3. A maçonaria é deísta, seu Deus é neutro, impessoal, nada parecido com o Pai e Senhor dos cristãos. 4. Não se admite nenhuma revelação de Deus. 5. O conceito maçônico de tolerância rejeita o magistério da Igreja. 6. Não há lugar para a ação da graça divina no crescimento moral do homem. 7. O maçom assume compromissos secretos, para a vida e para a morte, incompatíveis com a liberdade cristã. O que diz a Igreja Católica sobre o horóscopo? Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recursos a Satanás ou aos demônios,
evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõem descobrir o futuro. A consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e da sorte, os fenômenos de visão. O recurso a médium nos esconde uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e finalmente sobre os homens, ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Estas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Parte 5. Principais orações do católico. Sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Orações a Nossa Senhora. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa. Salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, de depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. É clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundei, Senhor, como vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do arcanjo viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. João Paulo II. O rosário é a minha oração predileta. Oração maravilhosa. Maravilhosa na simplicidade e na profundidade. A todos exorto de coração que rezem.